Na última semana, a DataStax lançou uma versão nova da UI voltada aos desenvolvedores de aplicações com Vector Search, né, com o Asta VectorDB. Vamos dar uma olhada no que tem nessa interface nova. Bom, a ideia da DataStax com essa nova interface é privilegiar os desenvolvedores com aplicações com Vector Search, né, que estão usando os bancos de vetores, para que eles sejam mais produtivos e tenham mais informações. Então, logo aqui na primeira aba, como a gente está vendo, a gente já tem aqui as métricas de performance, a gente vai ver isso um pouco mais, e um pouco também sobre as collections que a gente vai criar aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse banco é carregar alguns dados, né? Então, a gente já tem esse botão Load Data, que permite a gente carregar algum arquivo que a gente já tem, esse arquivo já precisa ter os embeddings, ou não, a gente pode importar aqui só para esse exemplo um dataset de exemplo. Tá? Então, aqui a gente tem um arquivo com filmes, esse arquivo já tem uma série de informações ali sobre diversos filmes, e ele já tem uma coluna de embeddings. Como esses embeddings foram gerados pela OpenAI, eles têm 1536 dimensões, e o modelo, que o data loader já é capaz de detectar qual é o tamanho dessas dimensões. Então, quando ele criar essa collection, ele já vai entender esse tamanho a ser considerado ali no tamanho dos vetores. Tá? Então, vamos clicar aqui em carregar e vamos ver o que acontece. Legal, passou aqui um tempinho, né, um pouco menos de um minuto, e a gente já tem essa collection então carregada. Tá? Aqui foram carregados 100 registros, né, as dimensões aqui são 1536, e a métrica de similaridade aqui para esse dataset é cosseno. Lembra que a gente pode ter cosseno, dot product ou euclidiana. A mais recomendada é dot product ou cosseno. Tá? Então, dando uma olhada aqui nos dados, a gente já consegue ver aqui tanto no formato JSON, né, se a gente quiser ver como ele veio da origem, mas também a gente pode ver no formato de tabela. E uma coisa bem legal aqui é que a gente pode fazer buscas baseadas em algum registro que tem na tabela. Então, por exemplo, eu vou pegar esse filme La Sapienza e vou fazer uma busca por similaridade comparando o vetor desse filme com o vetor de todos os outros filmes. E aí, obviamente, né, a similaridade desse filme, né, que foi aplicada aqui em cima. Então, ele copiou o vetor desse filme para aqui, para a parte de busca, aplicou, e aí ele já retorna aqui quais são os filmes mais similares. Esse filme está repetido várias vezes aqui, mas, por exemplo, a gente pode ver que ele tem uma similaridade com Born to Kill, por exemplo, de 0,89, com Peppermint Candy de 0,89. Então, aqui é um jeito bem simples da gente entender os dados. Lembrando, esse data loader pode ser, eu usei aqui um arquivo de exemplo, mas você também pode usar para carregar os seus arquivos. É só importante que ele já tenha uma coluna de embeddings dentro desse arquivo. Bom, uma vez que eu vi aqui, os dados estão carregados, vamos dar uma olhada aqui nas métricas de performance. A ideia dessas métricas de performance é sumarizar o que é mais importante, né, que são a latência ali de leitura e de escrita, e também a quantidade de requests que essa operação consumiu. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, na questão da latência, a gente vai ver aqui que ele tem essas latências de leitura e de escrita. E também aqui embaixo o throughput, né? Quantas queries por segundo a gente está sendo capaz de atender. Então, olhando esse exemplo aqui, a gente vê que o Asta foi capaz de atender 7 requisições por segundo, combinando leitura e escrita. Então, claro que é um volume bem pequeno, mas é possível gerar mais. Aqui embaixo a gente consegue ver ainda também a listagem de collections, tá? Além disso, normalmente a gente vai interagir com os dados através de código, né? Então, a gente também vai usar aqui nesse exemplo o AstraPy, que é uma library também para o Astra, para interagir com os dados através de código, que no final das contas é via código que esses dados vão ser acessados. Vamos dar uma olhada então nesse Colab. Bom, aqui então eu estou no Colab, vou usar essa biblioteca chamada AstraPy, vou instalar ela. Vou importar aqui mais algumas bibliotecas. E aí, a próxima coisa é eu utilizar qual é o endpoint do Astra e qual é o token de acesso. Tá? Então, vou utilizar aqui. E aí ele vai me pedir o endpoint. Onde eu encontro o endpoint do Astra? Aqui no dashboard, tem esse botão aqui, ó, API Endpoint. Vamos copiar ele. Vem aqui, vamos colar. Legal, a próxima coisa que ele nos pede é o token. Então, vou vir aqui também, logo embaixo, então, clicar em Generate Token. Claro que o ideal é você guardar esse token em algum lugar, algum arquivo.env, em algum lugar, mas aqui o lugar de gerar esse token é aqui nesse dash. Legal, então minhas variáveis aqui estão com o endpoint e com o token, vamos fazer a conexão com o Astra, então. Lembrando que esse AstraDB ele foi importado do AstraPy.db, tá? Então é aqui que ele está fazendo a conexão. E vamos criar uma coleção então de testes, né? Uma collection de testes. Legal, essa dimensão já foi criada. Vamos conferir lá no Data Explorer se essa dimensão já está, se essa collection está lá. Legal, então a test collection foi criada, ela está aqui, só que obviamente ela não tem nada, a gente não carregou nenhum registro. Vamos inserir alguns registros aqui, tá? Então, inserir esse registro, vejam que aqui eu tenho uma coluna
um objeto, né, uma propriedade chamada vector, com cifrão, e aí aqui dentro do vector eu tenho um vetor numérico com 5 posições, com 5 dimensões. Então, quando a gente criou a collection aqui, um dos parâmetros a gente define qual é o tamanho ali do vetor, né, quantas dimensões os vetores vão ter. Então, esse é um ponto de atenção aqui. O tamanho do vetor que você for usar, você precisa declarar na hora de criar a collection. Legal, então inseri um documento, vou inserir outros documentos, tá? Então aqui eu posso inserir vários de uma vez e usar um insert many com esse, né, com um JSON aqui de um array, com ID, nome, descrição e vetor. E aí eu inseri vários documentos. Vamos dar uma olhada lá no Data Explorer. Legal, então minha test collection tem os 5 registros que eu inseri e aquela funcionalidade que a gente viu antes, ela continua funcionando. Então esse filme aqui, obviamente ele vai ter uma similaridade total com ele mesmo, mas ele vai ter uma métrica de similaridade com outras soluções aqui, com outros registros. Além disso, também é possível interagir, fazer buscas através do AstraPy, né? Então aqui, por exemplo, eu vou usar um find one. Nesse caso, não estou fazendo uma busca de vetores, estou fazendo uma busca por atributos. Nesse caso aqui, por um ID específico. Nesse caso aqui, baseado no nome, que é um atributo, né, desse documento JSON. Mas, obviamente, também é possível fazer a query por similaridade. Então aqui eu vou procurar os documentos e vou usar uma vector find, que é uma cláusula específica para busca de vetor, onde o primeiro parâmetro vai ser um vetor, né, um embedding, e aí eu vou retornar só os 5 mais similares. Então vamos executar esse cara. Legal, ele retornou, e aqui um ponto interessante é que ele retorna aqui uma coluna chamada similarity, com o número ali, né, com o fator de similaridade entre o vetor de entrada e o registro. Importante falar aqui que a similaridade não é exatamente a distância, né, a similaridade é a distância normalizada. Aqui também é possível especificar quais campos você quer, então ali a gente retornou todos os campos, né, mas digamos que nesse caso aqui eu só quero o nome, né, o atributo nome e o atributo vector, então ele retornou só esses caras. E aqui também é possível combinar com outros filtros, né, então eu vou fazer uma busca de vetores, mas também vou aplicar um filtro baseado no nome, né, um outro atributo dos documentos. Então é possível combinar todas essas capacidades de filtro aqui usando o AstraPy. E aqui também é importante, ele pode também retornar só um registro, né? E você pode especificar se você quer a coluna de similaridade ou não. Se você não quiser, o true é default, se você não quiser, coloca ela como false. Tá? Da mesma maneira, é possível atualizar baseado também nos vetores. Nesse caso aqui, ele vai encontrar qual é o documento mais próximo a um determinado embedding e fazer uma atualização. Então, nesse caso, ele vai encontrar o documento mais similar a esse embedding aqui em cima e vai fazer a atualização dele aqui para Active. Então, vamos executar esse cara. E ele atualizou esse 4B. Embedding JSON. E aí se a gente vê aqui que ele atualizou esse campo aqui para o status ativo. Bom, nesse caso aqui a gente encontrou então e atualizou, mas a gente também pode substituir completamente o documento. Então ele vai fazer um vector, um find one and replace. Ou seja, ele vai trocar totalmente o conteúdo desse documento por esse novo. Vamos ver o ID3, vamos voltar aqui e atualizar. Seria esse cara aqui. E aí a gente vai ver que o campo de descrição não existe mais, o status está inativo, assim como está aqui no documento. Então, da mesma maneira, a gente inseriu registros, a gente fez buscas, atualizou registros, e agora a gente vai apagar essa collection. Então, basicamente, com delete collection, a gente exclui essa collection do nosso banco. Então, se a gente voltar aqui, vamos trocar de aba só para ele atualizar, e beleza, a collection test não existe mais. Então é isso, a gente viu aqui o que tem na nova UI do Astra, então essas funcionalidades de carregamento de dados, de análise dos dados, né, de acesso aos dados, visualização e a monitoramento de performance. E a gente viu também um pouquinho do AstraPy, que é a library que permite a gente interagir com os dados de maneira bem simples ali através do Python. Valeu? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aqui na seção de comentários e a gente se vê por aí. Valeu!